Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, hoje é quarta-feira, dia 14 de fevereiro. 14, né? Não, hoje é dia 15 de fevereiro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de aprofundamento na nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, tá? Começo a nossa lição falando sobre... não sei o que deu aqui na minha câmera. Bom, começo a nossa lição falando... o nosso vídeo falando sobre a lição do dia, a lição 46. Deus é o amor no qual eu perdoo. Essa lição é extremamente libertadora, né, gente? Porque ela essencialmente nos diz que eu não preciso perdoar, que eu somente preciso me disponibilizar a perdoar e pedir a Deus que perdoe através de mim, né? E pedir a Deus que traga esse perdão, para que esse perdão flua dele através de mim, para mim mesma ou para outras pessoas a quem eu precise perdoar, né? Lembrando que o perdão é um assunto meu, não é um assunto do outro, né? O perdão, ele é necessário para mim. Eu perdoo porque eu quero me libertar, né? E aí, ao me libertar e ao perdoar, eu automaticamente liberto o outro e libero o outro, tá? O primeiro parágrafo. Deus não perdoa porque ele nunca condenou. E tem que haver condenação antes que o perdão seja necessário. O perdão é a grande necessidade desse mundo. Mas isso é assim, porque esse é um mundo de ilusões. Aqueles que perdoam estão, portanto, liberando a si mesmos das ilusões, enquanto que aqueles que negam o perdão estão se ligando a elas. Assim, como só condenas a ti mesmo, também só perdoas a ti mesmo. Contudo, embora Deus não perdoe, o seu amor é, não obstante, a base do perdão. Por que Deus não perdoa? Porque Deus não condena, né? Então, se Deus não condena, como é que ele vai perdoar? Não tem como, né? Olha o gato aqui. O gato quer ficar aqui, mas tá muito calor. Então, não vai ser possível, né? Então, não tem condenação, não tem como haver perdão. Não tem como o perdão ser necessário. O perdão, ele só é necessário aqui, na terceira dimensão. No céu, que é o reino de Deus, o perdão nem é conhecido, né? Então, vamos lá. O medo condena e o amor perdoa. Assim, o perdão desfaz o que o medo tem produzido, retornando a mente à consciência de Deus. Por essa razão, o perdão pode verdadeiramente ser chamado de salvação. É o meio pelo qual as ilusões desaparecem, tá? E aí, a gente vai ver quais são os exercícios de hoje. Deus é o amor no qual eu te perdoo, né? Aí eu perdoo aquela pessoa que aparentemente me tira a paz. Deus é o amor no qual eu perdoo a mim mesmo. Na verdade, eu sou o maior necessitado, a maior necessitada do meu próprio perdão, né? Então, Deus é o amor no qual eu perdoo a mim mesmo. Deus é o amor com o qual eu amo a mim mesmo. Deus é o amor com o qual eu amo a mim mesma. Deus é o amor no qual eu sou abençoado. Deus é o amor no qual eu sou abençoada. Eu não posso ser culpado, pois sou um filho de Deus. Se sou um filho de Deus, sou perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Eu já fui perdoado. Nenhum medo é possível em uma mente amada por Deus. Não há necessidade de atacar, porque o amor me perdoou. Deus é o amor no qual eu te perdoo. Então, vocês já estão imaginando como é que nós vamos praticar. Deus é o amor no qual eu te perdoo, meu Pai. Deus é o amor no qual eu te perdoo, minha mãe.
Você pode falar os nomes deles, né? Deus é o amor no qual eu perdoo as dores da minha infância. Deus é o amor no qual eu perdoo os sofrimentos da minha infância. Deus é o amor com o qual eu abençoo a minha infância. Deus é o amor com o qual eu abençoo o meu pai. Deus é o amor com o qual eu abençoo a minha mãe. Deus é o amor com o qual eu me abençoo quando eu tinha 5 anos. Aí você vai abençoar a sua criança interior. Aquela criança que eventualmente hoje estiver clamando mais pela sua atenção, tá bom? Então você vai fazer essa prática. E aí você pode dizer assim: o meu pai não pode ser culpado, pois ele é um filho de Deus. A minha mãe não pode ser culpada, pois ela é uma filha de Deus. Meus pais já foram perdoados. Meu pai já foi perdoado. Minha mãe já foi perdoada. Nenhum medo é possível numa mente amada por Deus. Não há necessidade de eu atacar os meus pais, o meu eu, porque eu já fui, porque o amor já me perdoou. Deus é o amor no qual eu te perdoo. E você pode fazer isso, se você hoje tiver a oportunidade de estar com o seu pai, com a sua mãe, você pode olhar para eles e silenciosamente dizer isso. Não precisa falar em voz alta, né? Que vai ficar muito esquisito. Poxa, não brigou, não aconteceu nada. Tá me perdoando do quê? Né? Mas você pode falar, pode visualizá-los também, falar em silêncio, e você pode se olhar no espelho, né? Como eu tô fazendo agora. Como eu tô gravando o vídeo, eu tô aqui me vendo, né? Então eu vou falar: Jaqueline, Deus é o amor no qual eu te perdoo. Jaqueline, Deus é o amor no qual eu te perdoo. Jaqueline, Deus é o amor no qual eu te perdoo. E aí você vai pra frente do espelho e fala isso algumas vezes, tá bom? Vai ser bem poderoso. Você pode, como ele pede aqui alguns períodos de prática, ele pede 3 períodos de prática. Então você pode fazer esses exercícios também indo para frente do espelho, né? Quando você faz uma âncora para você de quando você chegar na frente do espelho. Isso é muito legal. Você dizer alguma coisa de positiva para você. Né? Então você chegou na frente do espelho: bom dia, Jaqueline, como você está bonita hoje. Bom dia, Jaqueline, você hoje parece estar muito alegre, né? E aí você pode praticar a lição, tá bom? O trabalho do espelho, ele é um trabalho que a Louise Hay ensina, né? Eu, pela primeira vez, tomei contato com o trabalho do espelho quando eu li o Você Pode Curar a Sua Vida, que eu coloquei lá no nosso canal no Telegram. O trabalho no espelho, ele é muito poderoso. E o trabalho no espelho, ele é muito doloroso também, tá? Vocês vão ver, ele pode ser muito doloroso, mas é só uma barreira inicial. A gente tem que ter um pouco de paciência e seguir adiante, tá? Então, o trabalho no espelho não deixem de praticar o trabalho no espelho. Tá? Não deixem de praticar o trabalho no espelho. Então, Deus é o amor no qual eu te perdoo, Jaqueline, tá? E vocês vão ver como isso vai mobilizar coisas dentro de vocês, tá? E essa lição, pra mim, ela é sensacional, né? Eu amo muito essa lição, né? E aí ele bota aqui: se você estiver fazendo bem os exercícios, então não vai ter nenhuma dificuldade em achar um número de pessoas as quais não tenha perdoado, né? Então pratique também com essas pessoas, né? Você pode, se você tiver uma foto, você pode praticar com a foto da pessoa. Se você não tiver a foto, você pode visualizar, né? Deus é o amor no qual eu te perdoo. Eu tô pensando aqui numa pessoa, né? Deus é o amor no qual eu te perdoo. Deus é o amor no qual eu te perdoo, tá? E vocês vão ver como isso é libertador, tá? Façam, pratiquem. Essa é uma lição que, na minha opinião, ela é bem gostosa de praticar, tá bom? Agora a gente passa para o texto do livro A Year of Miracles, Um Ano de Milagres, da Marianne Williamson.
Hoje estamos no dia 46, eu dou a minha vida a Deus no dia de hoje. Aí ele diz, hoje eu não vou, ela diz, perdão, hoje eu não vou me sobrecarregar pensando que preciso controlar o universo. Não, não precisamos, gente. Deus está no controle. Eu não preciso controlar nada e nem ninguém. Eu preciso apenas comparecer, né? Na plenitude do meu coração e da minha excelência. Estou sempre, todos os dias, buscando fazer o meu melhor, dar o meu melhor. Eu entrego tudo a Deus, que vive dentro de mim. Cada fardo e decisão eu coloco nas suas mãos. Eu sei que ao fazer isso serei guiado ao divino e correto pensamento e a divina e correta ação. Claro, uma ação divina, uma ação correta é aquela ação que terá sido guiada por um pensamento divino e correto. Correto? Certo? O universo se arranjará, né, se organizará em meu nome. Por quê, gente? Vocês podem falar assim, já que eu não consigo entender isso. Se a gente está aqui no metaverso organizado pelo ego, comandado pelo ego, como é que então de repente o universo vai se organizar em meu nome e como eu estou clamando a Deus, então ele vai se organizar em nome de Deus? Pois é exatamente isso que acontece. E por que isso acontece? Por que isso acontece, meus queridos? Isso acontece porque eu estou chamando Deus para dentro do metaverso. E aí ele vai organizar tudo, né? Para que eu possa viver sob a graça de Deus, sob a lei da graça de Deus, e não mais sob as leis do caos, do ego. Lembrem-se, as leis de Deus são superiores às leis do ego. As leis do ego, as leis do caos, né? A gente tem que fazer um vídeo só sobre as leis do caos, né? As leis do caos, elas funcionam aqui no metaverso, na Matrix, né? Na terceira dimensão. Elas realmente, de fato, elas governam esse mundo ilusório. Mas quando eu peço, quando eu clamo pelas leis de Deus, subi de nível. Começarei a ser governado, ter a minha vida governada então pelas leis de Deus. A lei da graça é uma delas. Estou sob a graça de Deus. Vivo sob a graça de Deus. Sou divinamente guiado e protegido. Sou divinamente guiado e amparado. Sou abençoado porque abençoo. Sou perdoado porque perdoo. Não perdoo, não consigo perdoar. Não precisa conseguir perdoar. É só estar disposto, estar disposta a perdoar e a pedir a Deus que perdoe através de você. Se você falar para mim, eu não acredito nisso, eu vou dizer para você simplesmente tente, teste, coloque em prática e depois você me conta, tá? O quão maravilhoso é relaxar e cair de volta nos braços de Deus. O quão maravilhoso é por fim relaxar e cair de volta nos braços de Deus. Não é um pescoço rígido, mas um coração suave que vai guiar o meu curso de ação. Não esquecerei de confiar em Deus no dia de hoje. Muito bem, tá? Antes de da gente voltar para a leitura do Dr. Kenneth Wapnick, né? A gente vai prosseguir aqui com a leitura do livro Forma versus Conteúdo, Sexo e Dinheiro, a prática de um curso em milagres, tá?
eu quero comentar uma mensagem que eu recebi ontem da minha querida Gioconda, que me assiste todo dia, é mega carinhosa comigo, comenta meus vídeos, né? Obrigada, meu amor. Eu carinhosamente a apelidei de minha querida Mona Lisa, né? Então, minha querida, você mandou uma mensagem assim, dizendo: então é verdade que este mundo está de cabeça para baixo. O mundo está de cabeça para baixo. Ou algo assim. Eu não tô com o meu telefone aqui para olhar. Se eu for olhar aqui no coisa, eu provavelmente vou interromper o vídeo sem querer, né? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que o mundo não está de cabeça para baixo, tá? O mundo do ego é um mundo de cabeça para baixo. Em relação aos conceitos crísticos, observem que eu não estou falando em relação aos conceitos cristãos. Eu estou falando em relação aos conceitos crísticos. Os conceitos cristãos que nós recebemos ao longo dos últimos 2023 anos foram em sua maioria deturpados. Então eu vou usar a palavra crístico como puro. O que Cristo ensinou, o que representa a consciência crística, o que tem a ver com a dimensão crística, com os seres crísticos, tá bom? Então é importante que vocês entendam de uma vez por todas que esse mundo foi concebido pelo ego para dar errado. Ele é um mundo de cabeça para baixo. O que nós, corajosos estudantes de um curso em milagres, estamos fazendo é trazer ele, botar ele de cabeça para cima, tá? Mas o de cabeça para baixo é o certo para o mundo do ego, tá? Então eu sugiro a vocês que leiam a seção do livro-texto lá no final, a seção que vai falar do anticristo. O que é o anticristo? É aquele ser ou grupo de seres, são aquelas ideologias que representam o oposto ao que é crístico. Então, se o Cristo diz que é branco, o anticristo diz que é preto. Se o Cristo diz que é bom, o anticristo diz que é ruim. Se o anticristo diz que é bom, então Cristo diz que é ruim. É isso. Jesus fala disso, fala desse mundo de cabeça para baixo do ego, em dezenas de passagens do texto. No ano passado, nós estudamos isso com muita profundidade, lendo o livro Jornada através do livro de exercícios de um curso em milagres, do Dr. Kenneth Wapnick. Nós lemos 7 volumes. O nosso curso do ano passado, ele deve ter umas 400 horas de curso, somando tudo, todos os vídeos que passaram de 1 hora, que foram vários, tá? Então é importante que vocês entendam. Vocês lembram que eu falei ontem da falsa ascensão? Nós temos hoje, diante do planeta Terra, 2 linhas temporais que vão fazer uma bifurcação, né? O garfo na estrada, como os americanos dizem, né? Um lado, que é o lado da consciência crística, ele vai seguir para a ascensão verdadeira, que é a nossa mudança de estado de consciência de 3ª dimensão para um estado de consciência de 5ª dimensão. Como é o estado de consciência de 5ª dimensão? Eu e meu irmão somos um. Eu e Deus somos um. Como Jesus disse, eu e meu pai somos um. Aí o pessoal lá não entendia e falava assim: esse homem é muito arrogante, ele diz que apenas ele é o Filho de Deus. Ele dizia assim: eu e meu pai somos um. Vocês, Gil Gomes, vocês são os meus irmãos. Ora, se eu sou a irmã de Jesus, então o meu pai é o mesmo que o pai de Jesus.
Então, eu, Jaqueline, e o meu pai somos um. Compreendem, meus queridos? Vocês conseguem compreender o que eu tô falando para vocês? Na consciência de quinta dimensão, que é a consciência crística, eu não tenho interesses separados com o meu irmão. Eu busco os interesses compartilhados, né? Eu, antes de ligar a câmera aqui para fazer o vídeo, eu estava numa negociação com uma pessoa que quer me vender um produto, que é um produto que eu quero comprar. Mas o produto que essa pessoa quer me vender é muito caro. Então eu estou tentando negociar um preço. Então o que eu falei para ele? Eu falei, e se você fizer assim, assim, assado? Ah, assim, assim, assado, eu posso ver se é... Eu vou ver se é possível. Eu falei, então se for possível, a gente faz um negócio. E aí fica bom para mim e para você. E ele, quando eu liguei para ele ontem 2 vezes e hoje eu já liguei mais uma. Quando ele atendeu, que eu falei quem era, ele já me atendeu assim, tipo assim, ai, aquela mala daquela mulher de novo. Só que eu tinha uma informação nova para ele que eu tinha que passar, que eu não tinha tido ontem. E aí, quando eu falei para ele, quando eu dei essa possibilidade, eu falei, e se a gente fizer desse jeito assim? A voz do rapaz mudou completamente. Aí ele falou assim, ah, tá bom então assim eu posso fazer. Aí eu falei assim, então mais perto lá da data, eu ligo pra você. Não se preocupa não, eu já anotei o seu telefone aqui no meu caderno e se aparecer oportunidade eu vou avisar a senhora. Por quê? Porque aí eu não tô tentando levar vantagem em cima dele. E ele não está me vendendo uma coisa que por um momento de oferta e demanda tá muito cara e que no momento, infelizmente, eu não posso pagar, porque se eu pudesse eu pagaria, sem reclamar, tá? Então essa é a consciência de quinta dimensão que nós vagarosamente vamos implementando nas nossas vidas no dia a dia, né? Então essa é a linha ascensional verdadeira para a qual o planeta Terra se dirige. E a outra linha ascensional é a falsa ascensão. Vão oferecer para botar um chip no seu cérebro e você entrar dentro de um ambiente virtual. Pronto, você caiu mais um nível no seu sono. Você vai viver num metaverso. E nesse metaverso você estará lá na Ilha da Fantasia, primeiramente. Depois as coisas vão ficar um pouco mais animadas, digamos assim, tá? Aí ontem, vocês vejam como é engraçado, né? Eu falei sobre isso ontem, e aí caiu na minha frente um videozinho no Instagram do Elon Musk, né? Vocês estão sabendo que o Elon Musk, ele já desenvolveu, ele tem uma empresa chamada Neuralink, eu não sei se é Neurolink ou Neuralink, eu acho que é Neuralink. A Neuralink que está desenvolvendo um chip para a gente colocar dentro do cérebro para a gente se fundir com a internet, né? E aí ele tava, eu acho ele brilhante, eu acho ele inteligentíssimo, eu acho ele maravilhoso, mas eu acho que ele é da turma do anticristo, tá? É só uma opinião. E aí, mas ele foi fazer uma observação que eu achei sensacional. Ele falou assim, nós já somos um ciborgue. O que é um ciborgue? É uma mistura de um ser humano com uma máquina, com um robô. Você já é um ciborgue, você ainda não se deu conta. O seu celular já é uma parte da sua mente. Olha só, olha o homem. O que a gente está querendo fazer agora, ele dizendo, falando da empresa dele, o que a gente está querendo fazer agora é que a corrente de dados que circula entre você e o seu celular, ela é como se passasse através de um canudinho muito fininho. E a gente quer transformar esse canudo num rio caudaloso. Com o chip cerebral. Tá? Então isso tá vindo aí. Essa opção em breve será dada à humanidade, né? Essa é a falsa ascensão, tá? Porque observem, nas nossas vidas hoje, nós temos coisas das quais nós gostamos e nós temos coisas das quais nós não gostamos.
E aí, pra gente viver uma vida, entre aspas, perfeita, a gente vai se fundir para uma realidade virtual. E aí ele falou um negócio que eu achei muito legal, né? Ele falou assim, porque na verdade você só vai precisar fazer o download da sua consciência num outro equipamento. Então o que ele estava dizendo? Nesse momento, o download da nossa consciência está no nosso corpo, nos nossos corpos. Então, o download da consciência da dona Jaqueline Mariano está nesse corpo. Na verdade, é um download muito pequenininho, porque o meu ser é infinitamente maior do que isso. O meu ser real é pura consciência crística. Cabe um pouquinho dessa consciência nesse corpo. Esse corpo, inclusive, enquanto hardware, enquanto equipamento físico, ele é muito limitado, né? Por isso que eu falei para vocês que à medida em que a gente ascende, o nosso corpo físico vai se refinando, tá bom? E aí ele falou, então não tem mais morte, você vira um outro ser. Ou você vai deslocar a sua consciência para um outro dispositivo. E aí eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo há um mês mais ou menos. Eu já falei para vocês que eu adoro coisa de informática, né? Adoro mesmo. Eu comecei a estudar computação, eu ainda não estava nem na faculdade. E eu sempre gostei muito, eu aprendi a programar computador. Claro que tudo que eu aprendi tem tantos anos que já não serve para mais nada. Mas eu fiz curso de programação, fiz curso de linguagem de máquina, fiz curso de construção de algoritmos. Cara, eu sempre me amarrei. E aí, quando foi há um mês atrás, eu troquei um dos meus telefones celulares. Eu tenho 2. E aí, a Samsung, né, ela tem um negócio muito legal. Ela tem um aplicativo chamado Smart Switch, troca inteligente. E aí você coloca o seu celular antigo emparelhado no Bluetooth com o seu celular novo e tudo do seu celular antigo passa para o celular novo. Então toda a consciência do celular antigo foi para o celular novo. Entendem? Tudo. Poucos ajustes foram necessários. Os ajustes que foram necessários foram as entradas de senhas nos aplicativos e biometria e coisas do tipo. Então eu botei tudo. Eu cheguei ao ponto de colocar, de transferir o meu protetor de tela, que é aquela foto que eu botei para vocês no ano passado, no Dia dos Namorados, do Mestre Jesus com Maria Madalena. O meu protetor de tela é aquela foto. Quem quiser ver, procura lá o meu post do dia 12 de junho de 2022. Eu não sei se é 21 ou 22, tá? Bom, acho que é 21. Então, gente, aquela consciência que estava no meu celular antigo, ela foi completamente transferida para o meu celular novo. Então, é disso que o Elon Musk está falando. Nós podemos pegar toda essa consciência que hoje está aqui neste corpo e transferir para algum lugar, para o metaverso, para um outro corpo. O que é a reencarnação, se não esse fenômeno? A transferência da consciência, que no dia em que eu passar para o plano espiritual ela sair, e ela vai para um outro corpo no momento em que chegar a hora de eu reencarnar. Beleza? Entendem? Então, gente, isso, transferência de consciência é ascensão? Não. Roda do karma, eu morrer, reencarnar, morrer, reencarnar, morrer, reencarnar, morrer, reencarnar é ascensão? Não. Não. Agora, nesse momento do planeta, sim, nos está sendo facultada a possibilidade de realmente ascendermos para um novo nível de consciência. Por um nível de consciência onde nós viveremos o tempo inteiro em amor e perdão com os nossos irmãos. Mas a gente tem a via mais fácil. A via mais fácil é entrar no metaverso, criar um avatar e ficar lá brincando de sonho.
Ah, lá no metaverso eu sou um jogador de futebol famoso, eu ganho de todo mundo. Mas quem será que vai querer brincar com você no metaverso de ser o seu fã, jogador de futebol? Porque talvez o seu fã, ele também queira brincar de ele próprio ser um jogador famoso. Aí tem toda a discussão da questão que a gente falou ontem sobre as diferenças e sobre os especialismos, né? Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque eu preciso que vocês entendam de uma vez por todas que este mundo aqui, ele é ilusório. Este mundo é naturalmente governado pelas leis do caos. Ele foi criado para isso. Ele foi criado para isso. E enquanto eu estiver rodando na minha mente o aplicativo do sistema de pensamento do ego, é nesse mundo caótico de falta, perda, limitação, separação, culpa, pecado, medo, vergonha, sofrimento, onde eu estarei. O que eu acho que vai acontecer? Se eu tivesse que dar para vocês aqui um exercício de futurologia, eu diria para vocês o seguinte, que o primeiro apelo do metaverso vai ser muito atraente, né? Tudo que o anticristo faz é muito atraente. O primeiro apelo do metaverso vai ser muito atraente. Nós vamos querer entrar. Nós vamos querer estar no metaverso. Nós vamos querer brincar. Olha só, imagina que você sempre quis ser um jogador de futebol famoso. No metaverso você vai poder ter essa experiência. Nessa vida, talvez você não jogue tão bem, talvez você não tenha uma estrutura corporal que seja tão adequada, etc, etc. Então o metaverso vai virar a ilha da fantasia, o local onde você vai realizar seus sonhos. Mas é falso, não é real. E o que a gente quer com o aprendizado de um curso em milagres é a cada vez mais entrarmos em contato com a realidade, aprendermos com o que não é bom, aproveitarmos o que é bom. Não é isso que a gente quer? Então eu preciso de uma vez por todas entender que este mundo do ego, ele foi feito para dar errado. As leis do mundo do ego são as leis do caos. Leiam o capítulo 23. As leis do mundo do ego são as leis do caos. Quanto mais errado der, melhor tá dando. Entendem? Quanto mais desigualdade tiver, melhor é. Quanto mais desgraça acontecer, melhor. Vamos provocar desgraças. Vamos trazer medo para a população. Vamos trazer programações de medo. Vamos fazer tudo que possa instilar medo nas pessoas. E aí vocês podem pensar do que eu tô falando, né? E aí tá tudo bem, o anticristo tá governando. Quem é o anticristo senão o ego? O anticristo é o ego. E a gente vai precisar observar com muita atenção, orando e vigiando, o quão insidiosas as programações do ego são. O quanto eu estudo, acho que estou entendendo e não entendi nada. E estou na negação na minha vida. Não, minha vida é cor-de-rosa. Não pode, não pode. Eu tô aqui na terceira dimensão. O que eu vou aprender é a dificuldade veio, eu sei como lidar com ela. Ontem eu no meu trabalho voluntário eu atendi uma moça que ela quer muito se casar e ter uma família, mas ela tem muito medo de ser abandonada. Então, para não ser abandonada, porque o pai dela morreu subitamente de um tumor no cérebro quando ela tinha 17 anos, então ela sabota todos os relacionamentos dela.
Então, qual é o processo de conscientização dessa pessoa? É eu dizer para ela que ela nunca vai ser abandonada? Que ela vai encontrar um marido maravilhoso que não vai morrer, que não vai abandoná-la com os filhos dela, que não vai embora, que não vai se apaixonar por outra, que não vai deixar de amá-la? É assim que eu ajudo essa pessoa? Não. Eu ajudo uma pessoa que está presa numa situação desse tipo, ensinando para ela uma coisa. Você vai ter forças e conhecimento e coragem e sabedoria e estrutura psicológica e emocional para enfrentar qualquer que seja o resultado do seu futuro casamento. Né? Porque se eu digo para ela que ela vai arrumar um marido maravilhoso que vai ser a alma gêmea que nunca vai abandoná-la, eu tô dizendo para ela que ela vai viver na ilha da fantasia, né? Isso pode ser real, mas pode também não ser. Eu não posso dar essa garantia para a pessoa. Eu não posso dar essa garantia para a pessoa. Qual é a garantia que a gente tem quando casa com alguém? Nenhuma. Eu não sei se eu vou ficar casada com aquela pessoa 1 ano, 10 anos, 50 anos. Pode ser que eu fique casada com ele 50 anos e seja maravilhoso. Pode ser que eu fique casada com ele porque eu não quero me separar 50 anos e a minha vida seja um inferno. Pode ser que em 3 meses eu atravesse a rua e morra, seja atropelada. Não sei. Eu não sei. A única coisa que eu posso saber é que Deus está comigo. E que Deus vai me dar forças para eu enfrentar os desafios que eu precisar enfrentar. Eu posso também ajudá-la a ter um nível de sabedoria maior para avaliar os pretendentes dela. Eu posso ajudá-la a ensinar e a pedir ao Divino Espírito Santo para mostrar para ela se aquele é o parceiro adequado para ela aprender mais coisas naquele momento da vida dela. Lembrando que o Divino Espírito Santo não me dá garantias de que essa pessoa seja o parceiro mais adequado para eu aprender as minhas lições em 2025, segundo semestre. Pode ser que a minha maior experiência de crescimento seja eu me casar hoje e em 2025, segundo semestre, eu me separar. Aí em 2026 eu me caso de novo. Ou eu passo um tempo sozinha, né? Então por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque quando a gente quer o ideal, só tem um jeito. Abrindo mão do real. O que é real é do Espírito Santo, o que é ideal é do ego. Já falei isso pra vocês. A ideologia é do ego. A ideologia sempre vai ser do ego. Né? Essas ideologias que querem trazer, querem forçar algo que não pertence ao domínio humano. É tudo do ego. Né? Mas enfim. Agora então a gente passa para a leitura do livro do Dr. Kenneth Wapnick, tá? Então, gente, agora a gente lê um pouco aqui do texto do Dr. Kenneth Wapnick, do livro Forma e Conteúdo, Sexo e Dinheiro, a Prática de um Curso em Milagres, tá bom? Ele vai falar um pouco sobre os relacionamentos especiais. As passagens sobre os relacionamentos de amor especial talvez sejam as passagens mais perturbadoras do que quaisquer outras em um curso em milagres, porque elas nos atingem muito perto do lar, né? Do sistema de pensamento do ego que nós não queremos ver novamente. Elas revelam o que acontece sob a superfície do especialismo. E essa não é uma cena bonita.
A essência feia do relacionamento especial. Preparem-se. Apertem os cintos. Vamos decolar. A essência feia do relacionamento especial é que eu dei a você algo que eu sei que não tem valor. Eu mesmo. Se eu realmente tivesse valor, se eu valesse algo, eu não precisaria que você suprisse as minhas faltas. Então, do que ele está falando aqui? A gente entra numa relação de amor especial porque nós entendemos que algo nos falta e que o objeto do nosso amor, a pessoa no caso, vai suprir essa nossa falta, né? E então eu troco o meu pequeno self, o meu pequeno eu, que eu já julguei que não vale nada, eu coloco ele numa bela caixa, faço um belo embrulho, amarro essa caixa com uma fita brilhante. Eu finjo que eu estou dando a você essa dádiva maravilhosa, esse presente maravilhoso, quando eu verdadeiramente sei que não há nada dentro da caixa. Por quê? Porque o que está dentro da caixa sou eu, e o que eu sou não vale nada, né? O meu ego já falou isso pra mim. Eu sei verdadeiramente que não há nada dentro da caixa. Eu espero e eu oro para que você não note isso. Ficando tão enamorado do embrulho bonito que você nunca abra a caixa. Ou, trocando para a metáfora as duas cenas, os dois retratos. No português ficou como os dois retratos. Ficou traduzido como os dois retratos. Você vai ficar tão atraído pela moldura do especialismo que você nunca vai notar o retrato da morte que está no quadro, tá? Deixa eu ver se eu acho isso aqui para vocês. Que isso aqui é bem importante, tá? Essa parte aqui é bem importante. 17,4. Os dois retratos, é exatamente isso, tá? Tem uma frase aqui que eu acho que vale a pena ler para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar. Se você focaliza o retrato, vai reconhecer que foi só a moldura que te fez pensar que era um retrato. Sem a moldura, o retrato é visto pelo que representa, pois assim como todo o sistema de pensamento do ego está nas suas dádivas, também assim todo o céu está no instante santo, tomado por empréstimo da eternidade e montado no tempo para ti, tá? Essa sessão eu super recomendo que vocês a leiam, tá? Esse capítulo todo, ele é monstruoso. Nessa troca, novamente, a dinâmica, que consiste na dinâmica central do especialismo, eu obtenho aquilo que eu valorizo, dando a você algo de pouco valor ou de nenhum valor. Raramente ambas as partes num acordo de negócios se sentam e amigável e honestamente discutem o que é necessário para ambos os lados e então prosseguem para negociar nessa base. Quase sempre, como eu tenho dito, cada um tenta obter o quanto lhe seja possível e dar o mínimo que lhe seja possível em troca.
As associações de trabalho, né, os sindicatos, eles surgem para corrigir os abusos no gerenciamento. Mas, como a história já mostrou, elas também, né, os sindicatos também, caem na mesma tentação do abuso de poder, né? Então, as associações, os sindicatos dos trabalhadores, eles normalmente vêm para combater o abuso dos patrões, né? E aí o que a gente vê? Que eles próprios se tornam abusadores, né? A história do Brasil, a história recente, ela mostra isso com muita clareza, né? Então você fica sempre num movimento pendular, né? O abuso do lado do patrão chega num máximo e aí tem que ser compensado. Aí vem os direitos do trabalhador, dos trabalhadores, os abusos dos trabalhadores chegam num máximo e aí tem que voltar. Por quê? Porque ninguém senta para negociar um acordo que seja bom para os dois lados. E isso é especialmente notável nos relacionamentos sexoafetivos, nos casamentos, nas uniões estáveis. A gente não senta para negociar antes. O que eu quero? O que eu quero? Eu quero isso. Isso é importante para mim. O que você quer? Eu quero isso. Isso é importante para mim. Tem como a gente encontrar um caminho comum aqui? A gente nem discute antes. A gente se apaixona, conhece uma pessoa, acha essa pessoa muito atraente. E aí a gente acha que vai transformar a pessoa em algo que ela não é, nunca foi, nunca será e não quer ser. E nunca quis ser. E tá no direito dela, né? Eu vou dar um exemplo claro disso, tá? É um exemplo aqui que é um pouco... eu vou dar um exemplo que seja em detrimento do sexo masculino e um outro no sexo feminino, para não ficar parecendo aqui que eu tô sendo sexista de alguma maneira. Então vamos pegar um exemplo clássico. Uma mulher, ela quer casar e ter filhos. É o desejo dela. Ela quer ser mãe, ela quer encontrar um marido que dê segurança para ela, tá? Aí ela começa a se relacionar com um homem que não quer a mesma coisa que ela. Ele não quer. Mas em vez dele chegar para ela e dizer claramente, não, ele é reticente. Ele engana ela, porque ele gosta dela, ele gosta da companhia dela, ele gosta de namorar com ela, ela dá prazer para ele. Então ele não abre o jogo. Mas ele fica enrolando ela, Como é que a mulher resolve essa situação? Ela engravida do cara. Aí ela fala pra ele que foi um acidente. No nível inconsciente até pode ter sido. Mas eu tô dando um exemplo aqui clássico de mulheres que agem assim de forma premeditada. Aí o homem se sente traído, muito traído. E aí aquele relacionamento ele já tem uma quebra ali, num fato que acontece sem ter sido estabelecido contratualmente antes. Você quer ter um filho comigo? Não, eu não quero. Você quer ser o pai do meu filho? Não, eu não quero. Você quer ser pai? Não, eu não quero. Então, tchau. Eu quero ser mãe. Eu quero me casar, eu quero ter um filho. Eu vou encontrar um homem que queira formar uma família comigo. A gente não faz isso, tá? A gente não faz isso. Aí esse relacionamento que ele já teve essa quebra, o relacionamento já teve essa quebra, já tá quebrado. E aí esse casal precisa ficar junto porque agora vai ter um filho. Pronto, a tragédia teve início. E a criança já vai nascer cheia de culpa, inconsciente, tá? E aí um relacionamento então em que acontece uma dinâmica muito semelhante, só que com o abuso vindo por parte do homem. A mulher quer muito um relacionamento e o homem só quer uma aventura. Mas, como ele sabe que ela só vai ficar com ele se ele der um relacionamento pra ela, ele engana ela. Ele fala pra ela que ele quer muito um relacionamento, que ele tá procurando alguém pra ter um relacionamento sério. Depois que ele consegue o que ele quer, ele vai embora. E ela não entende nada. E ela se sente traída.
E ela fica com muito ódio dele. E aí ele volta, procura por ela. E aí ela não entende nada. Não, eu amo você, eu só tava confuso. Aí ele volta com ela, se abastece um pouco mais do amor dela, do afeto dela, do corpo dela. Mas ele não quer um relacionamento, ele nunca quis. Mas ele não diz isso pra ela, ele mente. Ele trai a confiança dela. E novamente ele se afasta. E existem casais que ficam nisso anos. Existem mulheres que se sujeitam a esse tipo de situação durante anos, né? E aí o que a gente está se esquecendo, em ambos os exemplos, é que nós podemos sim discutir honestamente os nossos desejos e as nossas necessidades, legitimá-los, validá-los e buscar alguém que tenha interesses compartilhados conosco, né? Interesses compatíveis, valores semelhantes de vida, né? Que é o que a gente faria se a gente fosse arrumar um sócio, né? Mas a gente resolve casar no escuro. Não, me apaixonei, ela é linda. Ai, me apaixonei, ele é maravilhoso. Mas se a gente fosse abrir uma empresa, a gente ia sentar para discutir o contrato antes, né? E a gente não faz isso. E esse é o modo do ego de levar a gente para os relacionamentos do busca e não acharás. Eu tô buscando algo que aquele relacionamento não tem para me oferecer. Eu tô buscando algo que aquela pessoa não tem para me oferecer. E por que eu fico apegado naquilo? Justamente por isso. É o busca e não acharás. É a estratégia do ego. Para me deixar me sentindo... deixar com que eu me sinta, permaneça me sentindo faltante. Algo me falta. Oba! Isso é do ego. Ele fica muito bem nesse lugar, né? Se os interesses compartilhados fossem o princípio reinante, né? Ele está falando dos sindicatos. Empregadores e empregados não precisariam de nada além de um aperto de mãos entre pessoas inerentemente iguais se sentando ao redor de uma mesa de café e negociando, né? Infelizmente, entretanto, o dinheiro se tornou um grande veículo para essa dinâmica de separação e um símbolo enorme do poder de alcançar, atender às necessidades de alguém às custas da necessidade de outrem, tá? Se tornou a política não apenas dos indivíduos, mas dos governos e de grupos de vários tipos, de governos desonestos e sem princípios e de governos de vários tipos. Por exemplo, os governantes que querem permanecer no poder, eles são conhecidos por manter os seus cidadãos empobrecidos e dependentes e, portanto, reduzindo a chance de rebelião. Claro, claro. Deixar o povo pobre e sem estudo é a meta para se perpetuar no poder. Claro que eu vou para televisão e eu falo um monte de coisa que eu não estou fazendo. Vocês sabem um truque que é super eficaz nesse tipo de abordagem? São as obras inacabadas. É uma estratégia. O cara vai lá, ele diz que vai construir aquela obra, sei lá, vai terminar aquela obra até o ano tal, né? Ele começa, ele inaugura, o político vai lá, faz um discurso, aquela obra não é acabada nunca. Essa é uma estratégia de controle das pessoas. Deixar as pessoas na pobreza faz com que você possa ter a possibilidade, você tenha a possibilidade de criar os seus currais eleitorais. Por que eu quero ajudar o outro? Não vou ajudar. Por que eu vou dar estudo? Não vou dar. Ou então eu vou dar um estudo completamente distorcido, vendendo para aquele aluno a ideologia que eu quiser que ele cresça acreditando naquilo, né? E é claro, essas estratégias requerem grandes defesas
e defensores para proteger os seus interesses. Nós voltamos ao princípio central do especialismo, dar pouco e receber muito, não é isso que a gente quer? A gente quer um bom negócio, né? Tomamos um pequeno desvio para ver essa dinâmica no trabalho e na prática... essa dinâmica em funcionamento na prática da religião. Uma vez que o cenário da separação começou a se desenrolar, nós tentamos comprar Deus, o que deu origem às religiões formais. Elas representam a tentativa de comprar o amor de Deus, né? Como? Serei uma boa menina. Acenderei uma vela na Igreja da Penha depois de ter subido 365 degraus de joelho, né? E esse é o pensamento por trás da resposta de Jesus à pergunta sobre o papel da religião na psicoterapia. Aí lá vem ele. A religião formal, ela não tem lugar na psicoterapia. Mas a psicoterapia também não tem um lugar real, um lugar real na religião. E aí esse texto é do Psicoterapia, Processo e Prática. Por religião formal, Jesus está falando da prática ordinária do hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo e do islã. E não sobre as suas formas mais espirituais e místicas de expressão, as suas formas de expressão mais espirituais e místicas. Não está falando disso. Ele está falando das práticas que você vai encontrar no templo ordinariamente, normalmente. Não está falando das grandes escolas esotéricas que estão efetivamente levando o ensinamento, ensinando o pulo do gato. As formas ou rituais estabelecem regras de barganha com Deus. Pequei, padre. Vá, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria e está tudo bem. Poderás pecar novamente. Não é isso? Uma barganha com Deus, com o dinheiro frequentemente sendo o seu símbolo mais preeminente. Pense na estranha ideia Peraí, só um minuto. Então, pensem na estranha ideia do dízimo. Deus nos deu a dádiva do amor e da vida. E agora nós devemos dar a Ele 1/10 das nossas economias. Nessa barganha há sempre um elemento de sacrifício. Se nós formos honestos conosco mesmos, nós reconheceríamos que essa parte de nós se ressente amargamente de ter de se sacrificar, porque nós temos que pagar pelo amor de Deus, porque em algum nível nós acreditamos que tudo deve ser dado a nós. Essa dinâmica incidentalmente pode assumir a forma do ditado: porque eu fui tão abençoado, eu quero dar alguma coisa em retorno. E isso nega o fato de que todos nós já fomos abençoados com tudo. Uma forma confusa, ou melhor, confundir a forma e o conteúdo permanece sendo a primeira característica do sistema de pensamento do ego, como ele está expresso no mundo. O ego trata do poder, né? É algo sobre o poder. Tendo adquirido o poder no nosso sonho de separação, nós fizemos um mundo no qual nós nos tornamos mestres da vida e da morte.
O dinheiro se tornou o dinheiro veio para simbolizar esse poder, com base no princípio dos interesses separados que se originaram na visão distorcida da nossa relação, do nosso relacionamento com o Criador. Como uma ilustração, para ilustrar, né, esse efeito, essa situação, digamos que eu tenha acumulado uma quantidade muito grande de dinheiro ou tenha adquirido todos os bens materiais que eu jamais pudesse querer. Mas alguma coisa ainda não está confortável, né? E nós ainda não estamos em paz inteiramente. A razão para isso é que em algum nível nós nos damos conta de que nós roubamos o dinheiro e as possessões que nós acumulamos. Mesmo se tiverem sido adquiridos honestamente, o ego sempre vai nos acusar de termos roubado. E isso é assim, isso deve ser assim por causa da nossa aquisição original, a nossa existência individual, que foi roubada de Deus. E então, seguindo a quarta lei do caos, o ego nos diz que o que quer que seja que nós tenhamos, então nós tiramos de outrem. Você tem algo que você tirou de alguém. O mundo pode não parecer olhar para isso, né, para essas posses dessa forma, mas nós sim olhamos, porque nós conseguimos aquilo que quisemos. E isso nos lembra do instante original ontológico, no qual nós conseguimos aquilo que nós queríamos às expensas de Deus. O que é? A nossa existência individual. Uma vez que o tempo não é linear e que tudo aconteceu de uma vez só, o que é verdade no passado deve ser verdadeiro no presente, né? A gente só tem a impressão de que o tempo seja linear. A culpa é inevitavelmente construída nas nossas vidas. E ela vai nos corroer por dentro, né? Então não importam quantas possessões nós possamos ter, um sentimento vai persistir de que nunca é o suficiente. Nós precisamos de mais e mais e mais, porque nós precisamos encobrir a nossa culpa. E essa foi a base da doutrina de João Calvino, né? Do calvinismo, da reforma protestante, né? Não. Calvinismo não é reforma protestante, não. Perdão. Lutero foi reforma protestante. Da doutrina de João Calvino, do calvinismo, que você sabe que você é parte de Deus, dos eleitos de Deus, se você for materialmente bem sucedido, e você não e da mesma forma você não é parte dos eleitos se você falhar na sua vida. Ao acreditar que Deus deseja que nós tenhamos riquezas, o dinheiro então se torna algo espiritualizado. O outro lado disso é retratado na Bíblia, onde o dinheiro é visto como a raiz de todo o mal. E você não pode ai meu Deus, esqueci a palavra, ser devoto, né, a Deus e a Mammon, que é uma deidade lá da Bíblia, né, porque tem que ser um ou outro, ou você vai ser é um conceito, tá? Você não pode, tá aqui, é um conceito, não é uma deidade não, tá? Você não pode ser devoto, não poderia ser devoto a Deus e às riquezas, porque tem que ser ou devoto a um ou devoto ao outro. Então você ou é devoto a Deus ou é devoto às riquezas, né? Tem um simbolismo aí que eu não vou ter tempo para explicar hoje, tá? Como resultado, muitas pessoas concluem que elas não podem ser espiritualmente aceitáveis a Deus se elas forem ricas. Então aqui temos um grande bloqueio à prosperidade, que na minha opinião está entranhado na mente de todos os católicos, nós aqui, né? Lá bem no inconsciente, que a gente tem que limpar. E o lado oposto dessa moeda está expresso no calvinismo, que faz com que
a materialidade seja então a sagrada vontade de Deus, né? E aí libera as pessoas para enriquecerem, né? Para construírem, para prosperarem, para darem empregos, para multiplicarem o dinheiro e etc, etc, etc. Lembrando, claro, que tudo na vida vai ter um limite, né, gente? Então, lembrando da nossa lição de hoje, Deus é o amor no qual eu perdoo, né? Você vai fazer essa prática bem bonitinha. A gente vai começar a falar mais sobre perdão, né? E aí, para quem ainda não tiver assistido, eu sugiro a playlist, o workshop do perdão, né? E hoje a gente vai praticar Deus é o amor no qual eu me perdoo, perdoo a mim mesmo. Deus é o amor no qual eu perdoo o meu pai. Deus é o amor no qual eu perdoo a minha mãe. Deus é o amor no qual eu perdoo a minha infância. Tá bom, meus queridos? Então, a gente vai ampliar essa discussão amanhã. Terminamos uma sessão importante desse capítulo sobre o dinheiro. Amanhã a gente vai começar outra e eu trago mais alguns elementos dessa parte final aí para esclarecer para vocês. Depois, é claro que eu me esclarecer primeiro. Eu tenho que terminar o vídeo, já estamos com 1h06, tá bom? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.